nós vamos parar para examinar um pouco aquilo que nós chamamos de conhecimento, nós vamos perceber que o que prevalece é a dúvida. Se nós formos examinar qualquer questão, qualquer tema que diga respeito à nossa existência, à existência das coisas e do universo, nós vamos perceber que, embora consigamos examinar uma série de questões relativamente a esses ambientes, quando tentarmos avançar em qualquer tema, nós vamos esbarrar na dúvida. A estrutura material do universo, que é aquela que nos afeta, nos afeta enquanto seres que sentem, percebemos a existência então da matéria porque temos sensações dela. Qualquer aspecto dessa matéria, se formos pegar qualquer um deles, rapidamente as dúvidas vão começar a aparecer num número quase que infinito, né? Primeiro, se eu pegar qualquer objeto deste ambiente aqui, desta sala, e for falar sobre ele, eu falo sobre a forma, sobre a cor, sobre as impressões que eu recebo pelo tato, pela audição, pela visão, pelo gosto. E depois, com alguns instrumentos, eu posso examinar alguns outros aspectos, mas sempre vinculado a um sentido. Posso ampliar a minha visão, posso ampliar as minhas sensações. Mas eu percebo que todo o conhecimento que eu acumulo a respeito desse objeto, ele, em dado momento, ele se apresenta como havendo mais coisas a serem respondidas, mas eu me declaro incompetente para responder. As partículas são divisíveis, chegamos nas estruturas moleculares, atômicas, percebemos estruturas subatômicas e percebemos que há estruturas ainda desconhecidas nesse universo subatômico. Então, qualquer partícula do universo já nos coloca em dúvida. Ora, se qualquer partícula do universo nos coloca em dúvida, agora imagina o universo todo. Mais em dúvida ainda, porque aí a distância que nos separa neste espaço, né, em que estão presentes todos esses fenômenos, é de tal ordem que o ser humano especula, através de teorias científicas, né, sobre uma variedade tão grande de possibilidades que também a dúvida é realmente a única conclusão aceitável que se pode ter a respeito disso. Bom, eu coloco essas questões nesse primeiro momento só para dimensionar a dificuldade que nós estamos enfrentando aqui. Que é de tal ordem e grandeza que, se nós não tivéssemos um pouco de persistência, o mais sensato entre nós aqui seria admitirmos que provavelmente não vamos conseguir avançar muito, né? Declararmos-nos incompetentes, como todos os filósofos até hoje, em certo sentido, se declararam. O ceticismo é uma demonstração disso. Os céticos que duvidam de tudo, né? Que usam o ceticismo como um método, né? Então, de desvanecimento e de abandono, já demonstraram que a filosofia sempre seguiu esse caminho. Nós resolvemos resistir. Aqui o que nós estamos fazendo é um trabalho de resistência. Nós decidimos que não vamos desistir tão facilmente e fazemos isso então há 6 anos já. Estamos indo para o 7º ano, em 4 de abril agora, completaremos 7 anos então que estamos nos reunindo todos os sábados. Inclusive hoje, em meio a um feriadão, né? O que nós então resolvemos fazer aqui? Bom, nós resolvemos então, se nós não conseguimos responder sobre estas questões complexas que dizem por respeito à matéria, o universo, ao ser humano, se nós sabemos que, se formos investigar a origem, a causa inicial e o destino final desses processos, nós não vamos conseguir responder, então nós resolvemos examinar uma outra questão. Nós não temos condições de apontar as causas iniciais e finais, mas nós temos como examinar os processos
que medeiam então esses dois acontecimentos que não são passíveis de serem respondidos. Então, entre a causa inicial e a causa final tem um meio. Esse meio nós nos reconhecemos como presentes nele. Então agora vamos tentar examinar um pouco esse meio para tentar identificar os processos então que estão ocorrendo neste exato momento e que nos permitem fazer o que fazemos hoje, inclusive, que é dialogar sobre isso. Bom, então, aqui então agora entra a questão que eu gostaria de colocar um pouco. Essas considerações iniciais são apenas para situar um pouco essa problemática, porque realmente assim é uma tarefa árdua e que, se a gente não compreende corretamente os problemas que temos para tratar, nós podemos nos aventurar a propagar novas crenças ou ideias que não se fundamentem aqui, que não é o nosso objetivo. Se nós quisermos trabalhar com as nossas crenças, então temos as nossas religiões, cada um vê na sua religião, vai para lá, leva seus estudos religiosos, a teologia, inclusive faz isso com propósitos científicos, né? E, então, ou até mesmo, tem crenças que não são de natureza religiosa, que são desenvolvidas por todos os indivíduos. Aliás, todos nós somos um conjunto de crenças. Então, aqui não é lugar. Esse tem sido o nosso objetivo, de se propagar crenças. Bom, o que nós precisamos examinar então? Nós precisamos examinar então a inteligência humana, ou o sistema de inteligência, né, que nos permite estar aqui hoje dialogando e pensando e tendo dúvidas, inclusive. E percebendo que a dúvida é então o nosso principal, a nossa principal conclusão, né, enquanto estudo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um sistema de inteligência. Essa é a razão pela qual o grupo se chama Grupo de Estudos sobre Inteligência Sebo Café. Então, nós estamos examinando a inteligência para descobrir como ela funciona, para então separar nesse sistema de inteligência o que esse sistema de inteligência usa de conhecimento válido e o que esse sistema de inteligência usa então de conhecimento que nós precisaríamos pelo menos deixar de lado por um certo tempo, para levar esse estudo então com responsabilidade e seriedade adiante. Nós descobrimos então aqui que teríamos que falar de algo que nós podemos denominar de estrutura, que é a estrutura que compõe a inteligência humana. Nós temos um homem, que é uma estrutura total, que é um sistema de inteligência, e que esse sistema de inteligência então resulta naquilo que somos. Bom, das nossas investigações até hoje, então, nós descobrimos que essa estrutura total, que nós chamamos de homem, que é o homem que pensa, que age e que é o que é, tem outras subestruturas, ou estruturas parciais que compõem essa estrutura total. Então, esse homem que age, que é o homem total, a estrutura total, ela tem uma estrutura parcial que é um homem também que sente. O homem, então, sente. Todos nós aqui não duvidamos disso. Nós não sabemos como esses sentimentos ocorrem, mas sabemos que sentimos. Isso é uma certeza que podemos, ou pelo menos um elemento de racionalidade que nós podemos utilizar aqui. É que nós sentimos. Este ser que sente tem uma outra estrutura que se comunica, obviamente, ela está dentro da estrutura total, então todas elas estão comunicadas, né? Só que ela tem que ser examinada de forma separada também. Essa estrutura que sente, ela também tem uma parcela dessa estrutura que é uma estrutura que pensa. Então, o homem total, estrutura total, é uma estrutura parcial de sentidos e é uma estrutura parcial de ideias. Bom, esta estrutura parcial, agora, para tentar compreender na totalidade os processos, então, que compõem essa estrutura, nós temos que examinar essa estrutura que sente para tentar verificar até que ponto é possível responder, então, algumas questões. Novamente, fazendo uma síntese, porque já estamos há 7 anos discutindo, então não seria possível em 10, 15 minutos expor toda a complexidade do tema que
que chegou até onde chegou e que nos permite então falar sobre isso. Essa estrutura equicente, então, nós descobrimos que ela é um sistema de sentidos. O ser humano tem audição, visão, olfato, gosto e tato. Ele tem 5 sentidos. Esses 5 sentidos são os sentidos que permitem que esse ser humano então se relacione com o seu meio exterior, com a natureza, com os outros e com as coisas. Nós agora utilizamos da sensação auditiva para utilizar um sistema de comunicação que se chama fala. Mas nós poderíamos perfeitamente nos reconhecer como presentes aqui, tocando um ao outro, né? Percebendo a presença pelo sentido do tato, que estamos diante de um outro ser humano. E assim por diante, ouvindo as manifestações sonoras, né? Recebendo informações visuais, nós sentimos a presença um do outro aqui e, portanto, nós temos uma inteligência de sentidos. O que nós descobrimos aqui no grupo de estudos, então, é que essa inteligência de sentidos, ela não é uma inteligência que utiliza apenas 5 sentidos. Ela é uma inteligência que utiliza 7 sentidos. Ou seja, nós além dos 5 sentidos, que são esses então que me permitem a comunicação com a nossa realidade exterior, enquanto estrutura total, nós temos ainda nessa estrutura total dois outros sentidos que nós poderíamos chamar de sentidos endógenos. O ser humano, na verdade, ele é coordenado por um sistema de sentidos que relaciona 7 sentidos, não apenas 5. É que a vida, e aí a ciência já descobriu, a ciência no sentido vulgar, que todos nós conhecemos, embora se possa chamar de um conhecimento rigoroso, mas ele também é um sistema de crenças, né? Então, nesse sistema se chegou a algumas conclusões, que acho que são válidas e podemos utilizá-las, é de que a vida é coordenada por 2 grandes mandamentos, ou 2 grandes instruções, ou 2 grandes objetivos, ou 2 finalidades essenciais. Podemos dar a palavra que quisermos, nós vamos tratar da mesma coisa. Os seres vivos estão permanentemente buscando a sobrevivência e os seres vivos estão permanentemente se reproduzindo. A morte é a cessação da reprodução. Toda a minha estrutura orgânica, a nossa estrutura orgânica aqui, está permanentemente se reproduzindo. Células que se reproduzem, associam-se a novos elementos que são introduzidos pela alimentação, pela respiração e assim por diante. Mas nós somos uma estrutura que está permanentemente se reproduzindo e permanentemente buscando a reprodução. Então essas 2 instruções, sentidos, instintos, finalidades, né, são as finalidades da vida. A vida é coordenada por essas 2 instruções. E essas 2 instruções se relacionam com essas 5 exógenas, que são os 5 sentidos, então, que nós tradicionalmente conhecemos. Das relações entre esses sentidos endógenos com os exógenos, nós construímos, então, a inteligência de sentidos. E nós vamos perceber isso quando formos pensar sobre isso, porque esses sentidos, eles nos permitem perceber, de certa forma, porque é o que depois vai coordenar a ação. Eles usam desses instrumentos para nos fazer agir. Nós não sabemos o que coordena essas instruções vitais, que são reprodução e sobrevivência, mas eles vão fazer uso, essas 2 instruções desse sistema orgânico vão fazer uso de 2 sensações que vão então coordenar a ação humana, que é o prazer e a dor. Então o ser humano que sente, né, ele, além de ter essas sensações externas, que são as que permitem ordenar os acontecimentos no espaço, ele tem agora um instrumento interno, que é o prazer e a dor, para coordenar a ação. Então nós temos um sistema heptanimal de inteligência. É hepta porque são 7, não 5. Bom, esse é o resumo do resumo, teria que voltar. Nós já examinamos isso com tantas abordagens diferentes. Está na página do grupo de estudos ali, sebocafé.com.br. Basta, eu não sei exatamente em quais das reuniões, mas nós já examinamos essa questão, acho que de forma bem mais aprofundada do que eu fiz agora. Mas tem uma outra questão interessante que precisa ser entendida, que também é que nessas sensações exógenas, que são as 5 que nós examinamos, também algumas precisam ser melhor compreendidas. Enquanto que o tato, o olfato, o gosto e a audição, elas são imediatas à estrutura orgânica do indivíduo, a visão, ela não é imediata. As informações que eu recebo da visão, elas dependem de ondas de luz. E as ondas de luz, elas dependem de uma determinada escala de tempo para se propagarem no espaço. Então,
a imagem que eu recebo da Juliana na minha retina e que é decifrada pelo meu cérebro e que compõe depois uma imagem da Juliana, que é então aquilo que eu vou guardar na minha memória racional sobre ela, na verdade são instruções luminosas que partem daquela lâmpada, que refletem na tua estrutura física, que são decifradas pela minha retina e que pela decomposição de ondas, do tamanho das ondas de luz, o meu cérebro agora então ele vai conseguir identificar cores e formas. A partir da decodificação de cores e formas, eu vou compor então agora, na minha estrutura racional, que é o meu cérebro, a imagem de você. Só que entre o momento em que a luz sai daquela lâmpada, reflete no teu rosto e é decifrada pela minha retina, precisa de um tempo. Que como nós estamos aqui um junto ao outro, nós não vamos perceber essa diferença. Mas se nós fôssemos agora utilizar da visão para falar, por exemplo, do Sol, da Lua ou da estrela polar, teríamos que levar em consideração, então, toda uma necessidade de permitir que essas informações se propaguem no espaço até a minha retina. A estrela polar, por exemplo, de hoje, se eu pegar um telescópio, o instrumento que eu quiser utilizar, então, para examinar a estrela polar, eu vou ter que me contentar em saber que a informação que eu vou receber dessa estrela polar é uma informação de 1784. Do ano de 1784. E que se eu quisesse informações da estrela polar de hoje, eu teria que viver 230 anos, que é o tempo que a luz leva para sair da estrela polar e até chegar na minha retina para ser decifrada e para ser interpretada pelo meu cérebro. Sobre as estrelas, em que os cientistas frequentemente se propõem a explicar teorias de buraco negro, ou tantas questões espetaculares que se apresentam como explicações sobre o universo, eu teria que dizer o seguinte: me é lícito, inclusive, duvidar da existência das estrelas, porque a escala de tempo de algumas delas é tanta, que são de milhões de anos, e que não seria lícito eu imaginar que durante esses milhões de anos a estrela estivesse exatamente como está, como eu vejo hoje, que é o que eu vejo. A estrela polar de 230 anos e algumas de alguns milhões de anos atrás. Então, nós precisamos perceber então que a estrutura lógica utilizada pelas informações visuais, elas não são sensações no sentido típico, como aqueles que nós recebemos pela estrutura orgânica. Elas são relações lógicas que nos permitem ordenar raios de luz, reproduzir no cérebro formas e cores e, portanto, agora imaginar o mundo, ter ideia do mundo. Mas que não são dados, né, que se comuniquem com a estrutura física de maneira real. Então, feitas essas questões, colocadas essas questões aqui, o que nós poderíamos tentar trazer para os nossos próximos encontros, que é então aquilo que eu disse no início, eu ia tentar apresentar uma nova proposta aqui de exame. É que eu percebi uma coisa durante esse tempo todo que nós estamos nos encontrando aqui. É que quando nós falamos de conhecimento, ou quando nós falamos de inteligência, ou quando nós falamos de qualquer tema que diz respeito a isso que nós tentamos examinar aqui, não é possível ensinar nada a ninguém. Nós podemos continuar mais 100 anos aqui, nos reunindo, que aquilo que eu estou tentando dizer aqui, eu não vou conseguir ensinar para vocês e não vou conseguir ensinar para ninguém. Porque a inteligência é individual. O sistema de conhecimentos, aspas, né, que nós detemos, é só nosso. Nós podemos ser provocados a construir conhecimentos semelhantes, mas nós precisamos construir nossos próprios conhecimentos. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos exercitar essa capacidade. Qual é a capacidade? De pensar. Bom, se eu falei tudo o que eu falei até agora, então eu poderia dizer o seguinte: de que forma nós vamos então trabalhar com essa questão das respostas que estamos buscando? Então, é possível responder, como é possível entender, como é possível pensar, como é possível falar? Então, eu acho que a primeira pergunta nós já, de certa forma, encontramos uma resposta que é satisfatória para a primeira pergunta. Como é possível entender?
nós diríamos então responderíamos da seguinte forma: a capacidade natural ou a capacidade de entender o mundo naturalmente é o elemento distintivo entre seres e coisas. Os seres são seres porque entendem o mundo naturalmente. Respondo. O ser vivo é ser vivo porque ele entende. De que forma? É natural. Como isso ocorre? Já aceitamos lá no início que não vamos tentar responder. Quais são os processos que permitem que os seres vivos entendam naturalmente? Poderíamos responder: é Deus? É um acaso da natureza? Podemos dar a resposta que quisermos, mas nós temos que reconhecer que o ser vivo é ser vivo porque entende o mundo naturalmente, e ao entender o mundo naturalmente, ele se relaciona naturalmente para atender esses dois propósitos: sobreviver e reproduzir-se. Em certo sentido, nós poderíamos dizer que o ser humano e a ameba são exatamente iguais. Porque a vida, quando a ameba forma pseudópodos, se apropria de elementos necessários à sua sobrevivência e reprodução, e assimila, né, pela fagocitose, esse alimento que vai permitir a ameba depois então sobreviver e reproduzir-se, ela está agindo exatamente como toda a estrutura orgânica que compõe o ser humano também age. Então é nesse sentido. Então a capacidade de entender é uma capacidade natural dos seres vivos. Está presente na ameba, no homem, nas plantas, em todos os seres vivos. Se formos examinar as estruturas, então chegaríamos a essa pergunta. Segunda: se esse ser vivo entende o mundo naturalmente, o que vai diferenciar então essa escala que inicia lá na ameba? Pelo menos é o que imaginamos hoje. Podemos até mudar esse ponto inicial. E que vai então chegar ao homem, que é o que somos. Então o que permite, por exemplo, que a ameba se desenvolva tanto nessa escala evolutiva, que se transforme em homem, ao ponto de conseguir fazer aquilo que só nós fazemos então, que é pensar? Então, também óbvio que esse assunto precisaria, também já foi tratado, mas é importante dizer que já foi respondido, e esse sim de forma muito bem clara aqui, embora na última reunião eu e o Tércio conversando, depois eu percebi que talvez fosse necessário numa reunião tratar novamente esse tema, mas nós vamos perceber que o homem pensa porque relaciona. Nós pensamos porque relacionamos. Relacionamos o quê? Nosso grande, como é que eu vou dizer assim, provocador, esse é o termo, porque na verdade nenhuma obra é mais instigante pela importância histórica que teve e pelo fato de praticamente não ter sido entendida corretamente até hoje, é a crítica da razão pura do Kant, né? Kant já nos dizia, né? Todo conhecimento tem origem na experiência. Algo que a filosofia hoje praticamente aceita sem divergir. Embora, particularmente, eu imagine que ele tem origem, mas depois ele se emancipa. Tem um determinado momento que nós conseguimos adquirir conhecimentos que não tem mais origem na experiência, mas é um tema que não dá para ser colocado aqui agora. Mas então, todo conhecimento tem origem na experiência. Bom, se todo conhecimento tem origem na experiência, tem origem aonde? Nos sentidos. Então vamos voltar agora. Todo conhecimento tem origem nos sentidos. Vamos de novo. Então vamos mudando agora a frase para tentar manter a coerência e as mesmas ideias. Todo conhecimento tem origem na experiência, todo conhecimento tem origem nos sentidos, todo conhecimento tem origem nas sensações. Então, se conhecer está dependente das minhas sensações, esse conhecimento depende do quê?
das minhas memórias. Memórias do quê? Das sensações. As memórias das sensações estão aonde? Na inteligência de sentidos. A inteligência de sentidos é o quê? É o acervo de conhecimentos que acumulamos durante a nossa existência. Eu tenho nas minhas memórias, né, as experiências que tive na minha vida, da minha família, dos meus amigos, da minha escola, da minha sociedade, das quedas que sofri, dos acidentes que sofri, das delícias que comi, dos perfumes maravilhosos que senti, das imagens maravilhosas que eu vi. Então eu tenho um conjunto de sensações que compõem uma memória, que são componentes da minha, então, do meu acervo de relacionamentos, que vai me permitir, então, agora pensar sobre eles. Quando eu penso sobre eles, eu faço o quê? Eu relaciono a todos. Eu relaciono essas memórias. E eu, ao relacionar essas memórias, eu desenvolvo o quê? Então, a capacidade de pensar. Tanto que se eu perguntar, Juliana, pensa na cozinha da tua casa. Imediatamente ela vai relacionar alguns objetos. A mesa, a cadeira, o fogão, a geladeira, provavelmente estou tentando. Né? Ou vai relacionar um objeto ou outro, mas você não consegue pensar na cozinha da tua casa sem relacionar coisas. Não é verdade? Então toda a nossa capacidade de pensar é um conjunto de relacionamentos. E você relaciona o quê? As sensações que você teve a respeito daquele objeto. Agora eu pergunto para Juliana. Juliana, pensa na minha cozinha. Se torna impossível. Falta o quê? Falta elementos de relacionamento. Agora, se você uma única vez adentrasse nesse ambiente, você teria memória das sensações, então teria agora um acervo de informações para relacionar e dizer que aquela cozinha é minha e não a tua, comparando as informações entre uma e outra. Então nós pensamos porque relacionamos. Relacionamos sensações. Relacionamos sensações que buscamos aonde? Na nossa memória. A nossa memória são as nossas experiências. As nossas experiências são as nossas sensações. Então, essa estrutura total que é o homem que age, tem uma estrutura parcial que é o homem que pensa, e tem outra que sente, e tem uma estrutura parcial que é o homem que pensa. O homem que pensa relaciona as sensações. Bom, mas agora alguém me diria o seguinte, bom, mas agora é possível, então, separar esse homem que sente do homem que pensa? É aquilo que nós chamamos de educação tenta fazer. Nós temos todo um processo agora, se todo o nosso conhecimento tem origem na experiência, e se tudo aquilo que somos é um conjunto de relacionamentos que fazemos das nossas sensações, nós vamos então tentar perceber então a seguinte questão. A inteligência de sentido está presente em toda a estrutura orgânica do homem. Desde a parte mais insignificante do seu corpo até a mais complexa que compõe o sistema neuronal. A inteligência de sentido está presente em todo organismo vivo sente. Mas a parte do organismo vivo que pensa, ela é distinta, ela é separada. A ciência as investigações feitas com auxílio de tomografia, então, temos vários estudiosos investigando isso no mundo todo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul tem o Instituto do Cérebro, que faz um trabalho reconhecido mundialmente, coordenado pelo professor Ivan Izquierdo. Temos também na Ilhas Baleares, a professora Atahualpa Fernandes, que faz esses estudos também com relação ao direito. Eles já descobriram que o cérebro humano, então, ele faz parte de um complexo sistema que coordena todo um sistema orgânico que se estrutura através de um sistema nervoso central. Todo o nosso corpo está sendo coordenado pelo cérebro. O cérebro é um complexo, então, de relações sinápticas, né? Onde toda essa estrutura orgânica, então, se relaciona entre si. E cada uma dessas partes do cérebro vai se especializar por uma função no corpo humano. Então, tem uma parte do cérebro que vai coordenar o movimento desse meu braço, outra parte do cérebro vai coordenar o movimento desse braço,
outra parte do cérebro vai coordenar a minha respiração, o outro vai coordenar, e uns vão me permitir, inclusive, que eu possa depois me coordenar e caminhar e fazer uso, então, então o cérebro humano, assim, ele tem essa parte que ela coordena todas as ações. E dentro dessa estrutura orgânica, então, o ser humano desenvolveu uma capacidade nova, que é a capacidade de pensar. A capacidade de pensar, então, é a capacidade agora de relacionar essas diferentes áreas para, a partir da memória da inteligência de sentidos, compor aquilo que nós chamamos de conhecimento. Então, o conhecimento humano são memórias das sensações. Estas sensações, elas fazem parte dessa estrutura orgânica que é o homem que sente. Essa estrutura orgânica do homem que sente é relacionado pelo homem que pensa. E estas relações do homem que pensa permitem, então, coordenar as ações, então, para ter o homem total, que é o homem que age. Então, o que eu gostaria, sim, de trazer para as nossas próximas reuniões é a possibilidade de examinarmos um pouco mais esse aspecto mais fisiológico. Tentar examinar um pouco melhor. Nós temos informações suficientes aí, abundantes, inclusive, para tentar investigar. Por que isso? Porque eu estou instigado com um tema que me ocorreu há alguns dias e, portanto, eu tenho dedicado bastante tempo das minhas reflexões para examinar essa questão. Eu estava examinando sentidos exógenos, porque, na verdade, se nós pensamos porque relacionamos, se nós relacionamos sensações, de que forma nós relacionamos as sensações? Relacionamos no espaço. O espaço é uma realidade objetiva. O espaço, nós sabemos que ele existe porque estamos presentes nele, todos os objetos que estão aqui estão presentes no espaço, mas o espaço não tem nenhum sentido, não tem gosto, não tem cor, não tem eu não tenho a ideia do espaço, eu só tenho porque eu reconheço sensações do espaço. Então, quando eu penso, eu ordeno sensações no espaço. Pensar é relacionar sensações no espaço. E estas relações que eu relaciono no espaço, elas estão também relacionadas com as minhas sensações endógenas. Então eu penso porque eu relaciono a tudo isso. Então, o tato, o gosto, a audição e o olfato são orgânicos e imediatos. Quando eu ouço esse barulho desses carros que buzinam aí na rua, na verdade são ondas vibratórias que chegam até meu tímpano através de partículas de oxigênio, mas que se comunicam organicamente comigo. Eu recebo essas vibrações sonoras através das partículas de oxigênio diretamente no meu tímpano. Quando eu apalpo, quando eu gosto, quando eu cheiro, eu tenho as mesmas sensações. Só que quando eu examino através da visão, eu percebo que a situação é outra. Que a visão se apresenta como uma estrutura lógica de ordenação, agora, de formas e cores no espaço. Pela visão, eu não sinto, não tenho sensação alguma. Nenhum dos meus sentidos são afetados pela visão. Eles são apenas organizados, ordenados, no espaço, na medida em que a minha retina ordena logicamente sensações e cores. Vocês vejam então que a visão é um sentido lógico e não orgânico. Embora a retina organicamente decifre as ondas de luz, e embora nós possamos ser afetados, porque junto com a luz, normalmente a fonte é geradora de calor, mas não necessariamente, nós temos luzes frias, né, que não tem sensação alguma. Então a luz, ela se apresenta como uma estrutura lógica para o nosso cérebro, que permite produzir e reproduzir então as relações de formas e cores que nos permitem então imaginar as coisas. A capacidade de pensar sobre coisas na verdade, é uma capacidade que decorre da nossa capacidade de decifrar diferentes ondas luminosas. Então, o que eu me dei por conta? Que assim como nós ordenamos o mundo e construímos um sistema de relacionamentos que nos permite pensar sobre o mundo, decifrando diferentes comprimentos de ondas luminosas, que permitem ao cérebro, então, reproduzir imagens, quando eu falo, embora o meio seja diferente, a estrutura lógica da fala é praticamente a mesma. Vocês vejam que quando eu falo sobre um certo objeto, quando eu uso da comunicação entre nós aqui, nós recebemos ondas sonoras no tímpano,
E essas ondas sonoras que nós recebemos no tímpano, elas vão ser utilizadas pelo cérebro para buscar aonde? Na nossa inteligência de sentido, representações dos objetos do qual nós estamos falando. Porque o que a luz faz é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a Juliana poderia ir lá, ingressar na minha cozinha e sair da minha cozinha sem ter a menor ideia da minha cozinha. Bastaria ela fazer isso à noite e sem luz. O que a Juliana faz quando ela conhece a minha cozinha? Ela recebe informações luminosas sobre formas e cores e ela produz no seu cérebro uma representação desse objeto. Quando eu falo da minha cozinha, você recebe diferentes ondas de luz e só que você precisa ter a memória visual da cozinha. Obviamente a memória ainda é necessária, mas nós vamos buscar nos sentidos. Tanto a visão quanto a audição vai buscar nos sentidos as relações lógicas que vão produzir, então, aquilo que nós denominamos de ideias sobre coisas. Então, essa é a razão pela qual que todas as crenças têm origem em alguém que ouviu algo. Então, são os dois sentidos que constituem, então, na inteligência humana, uma aptidão, que é o que vai diferenciar o ser humano, então, para concluir, eu vou encerrar agora. O ser humano, na verdade, também, Juliana, agora, eu estou dizendo isso porque como é a primeira reunião, então, se você conseguir pelo menos ter uma ideia do que nós estamos tratando aqui, já é um grande ganho, né? Mas nós também já examinamos aqui no nosso grupo de estudos critérios, e que me parece que estão absolutamente satisfatórios e aceitáveis, né? Tanto que não teve nenhuma objeção válida até agora, né, que pudesse levar a retomar esses assuntos, é que nós temos o ser humano, quando ele relaciona três diferentes tipos de ideias. Ele relaciona ideias de verdade, ideias de certezas e ideias de crenças. E a capacidade de ver e de ouvir é que permite o homem ser um homem que crê. O que diferencia o homem no mundo animal é a capacidade de crer. Nós somos homens porque cremos. Se não tivéssemos a capacidade de crer, nós não seríamos homens, no sentido, obviamente, do politicamente correto, né? Homens e mulheres. Então, porque cremos. Então, o que são verdades, o que são certezas, o que são crenças, também é um tema que poderíamos retomar uma outra hora, mas que eu acho que talvez não seria sobre as impressões que eu recebo pelo tato, pela audição, pela visão, pelo gosto. E depois, com alguns instrumentos, eu posso examinar alguns outros aspectos, mas sempre vinculado a um sentido. Posso ampliar a minha visão, posso ampliar as minhas sensações. Mas eu percebo que todo o conhecimento que eu acumulo a respeito desse objeto, ele, em dado momento, ele se apresenta como havendo mais coisas a serem respondidas, mas eu me declaro incompetente para responder. As partículas são divisíveis. Chegamos nas estruturas moleculares, atômicas, percebemos estruturas subatômicas e percebemos que há estruturas ainda desconhecidas nesse universo subatômico. Então, qualquer partícula do universo já nos coloca em dúvida. Ora, se qualquer partícula do universo nos coloca em dúvida, agora imagina o universo todo. Mais em dúvida ainda, porque aí a distância que nos separa neste espaço, né, em que estão presentes todos esses fenômenos, é de tal ordem que o ser humano nós vamos parar para examinar um pouco aquilo que nós chamamos de conhecimento, nós vamos perceber que o que prevalece é a dúvida. Se nós formos examinar qualquer questão, qualquer tema que diga respeito à nossa existência, à existência das coisas e do universo, nós vamos perceber que, embora consigamos examinar uma série de questões relativamente a esses ambientes, quando tentarmos avançar em qualquer tema, nós vamos esbarrar na dúvida. A estrutura material do universo, que é aquela que nos afeta, nos afeta enquanto seres que sentem, percebemos a existência então da matéria porque temos sensações dela,
qualquer aspecto dessa matéria, se formos pegar qualquer um deles, rapidamente as dúvidas vão começar a aparecer num número quase que infinito, né? Primeiro, se eu pegar qualquer objeto deste ambiente aqui, desta sala, e for falar sobre ele, eu falo sobre a forma, sobre a de resistência. Nós decidimos que não vamos desistir tão facilmente e fazemos isso então há 6 anos já. Estamos indo para o 7º ano, 4 de abril agora, completaremos 7 anos então que estamos nos reunindo todos os sábados. Inclusive hoje, em meio a um feriadão, né? O que nós então resolvemos fazer aqui? Bom, nós resolvemos então, se nós não conseguimos responder sobre estas questões complexas que dizem por respeito à matéria, o universo, ao ser humano, se nós sabemos que se formos investigar a origem, a causa inicial e o destino final desses processos nós não vamos conseguir responder, então nós resolvemos examinar uma outra questão. Nós não temos condições de apontar as causas iniciais e finais, mas nós temos como examinar os processos que medeiam então esses dois acontecimentos que não são passíveis de serem respondidos. Então, entre a causa inicial e a causa final tem um meio. Esse meio nós nos reconhecemos como presentes nele. Então agora vamos tentar examinar um pouco esse meio para tentar identificar os processos então que estão ocorrendo neste exato momento e que nos permitem fazer o que fazemos hoje, inclusive, que é dialogar sobre isso. Bom, então aqui então agora entra a questão que eu gostaria de colocar um pouco. Essas considerações iniciais são apenas para situar um pouco essa problemática, porque realmente assim é uma tarefa árdua e que se a gente não compreende corretamente os problemas que temos para tratar, nós podemos nos aventurar a propagar novas crenças ou ideias que não se fundamentem aqui, que não é o nosso objetivo. Se nós quisermos trabalhar com as nossas crenças, então temos as nossas religiões, cada um crê na sua religião, vai para lá, leva seus estudos religiosos, a teologia, inclusive faz isso com propósitos científicos, né? E, então, ou até mesmo, tem crenças que não são vinculadas através de teorias científicas, né? Sobre uma variedade tão grande de possibilidades que também a dúvida é realmente a única conclusão aceitável que se pode ter a respeito disso. Bom, eu coloco essas questões nesse primeiro momento só para dimensionar a dificuldade que nós estamos enfrentando aqui, que é de tal ordem e grandeza que, se nós não tivéssemos um pouco de persistência, o mais sensato entre nós aqui seria admitirmos que provavelmente não vamos conseguir avançar muito, né? Declararmos-nos incompetentes, como todos os filósofos até hoje, em certo sentido, se declararam. O ceticismo é uma demonstração disso. Os céticos que duvidam de tudo, né? Que usam o ceticismo como um método, né? Então, de desvanecimento e de abandono, já demonstraram que a filosofia sempre seguiu esse caminho. Nós resolvemos resistir. Aqui o que nós estamos fazendo é um trabalho